Nós, cidadãos brasileiros, somos vítimas, mas também cúmplices da corrupção que sempre freou o Brasil e impediu que essa gigantesca nação se tornasse uma verdadeira democracia. Nunca devemos nos esquecer, os bandidos traidores da pátria só chegaram ao poder através do voto. Finalmente agora, também através do voto, os brasileiros decidiram dar um basta e escolheram um governo que representa os interesses do Brasil e não de uma organização criminosa. Mas o caminho é longo e a bandidagem ainda tem muito dinheiro e poder, conquistados através de décadas de assaltos aos cofres públicos e aparelhamento das instituições. Hoje ainda, grande parte da população continua sendo enganada por falta de informação, por não terem acesso à tecnologia, consequentemente ficando de fora do debate e da realidade do que aconteceu e acontece no Brasil, e por serem manipuladas por grupos de comunicação que sempre viveram no mais alto luxo com as generosas contribuições involuntárias, vindas dos altíssimos impostos pagos pela sociedade. Essa parcela enorme da população ainda não entendeu o que aconteceu com o país na era petista, chegando ao ponto de defender bandidos corruptos que só estão presos ou prestes a ir para a cadeia porque roubaram todos nós. Para entender como funcionava o Brasil, como fomos roubados e enganados por décadas, basta rever o caso da Odebrecht. Todo brasileiro deveria entender que a divulgação dos vídeos das delações da Odebrecht, alguns anos atrás, realça de maneira peremptória a promiscuidade entre empresários e membros do Legislativo e do Executivo, que foram desmascarados na farra do Caixa 2. Daí saem os melhores exemplos de como funcionavam as engrenagens do mecanismo da corrupção sistêmica brasileira, que só foi freada com a Operação Lava Jato, formada pelos verdadeiros heróis do povo brasileiro. Veja só. Homens e mulheres acima de qualquer suspeita, negociando propinas a pretexto de utilizarem recursos da mãe das empreiteiras no Caixa 2, subvertendo o processo eleitoral e viciando-o em detrimento dos candidatos que não disputaram as eleições em igualdade de condições. É incrível como a empreiteira Mor doava dinheiro à torto e à direito, oriundos do superfaturamento de obras públicas, vencidas em licitações e dirigidas pelos recebedores de propinas. Todos exigiam. Um deputado exigiu propina pelo simples fato de ter operado no início do processo básico da obra, ainda no escopo inicial. Quando finalmente a obra já em andamento em outro governo, pleiteou seu quinhão, da ordem de 1% do sacramentado na licitação. Na mesma obra, outro deputado exigiu 0,5%, pelo singelo fato de não ter atrapalhado o prosseguimento da obra, quando poderia tê-la obstado, e um ministro exigiu 1% sobre o valor da obra, pois alegou que operou para incluí-la no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Em suas defesas pífias, todos esses políticos alegaram que receberam doações legítimas e aprovadas pela Justiça Eleitoral, portanto, dentro da legalidade institucional que rege as campanhas eleitorais. Os executivos da mega empreiteira, com a maior simplicidade do mundo, alegaram que pagavam as propinas sem pestanejar, porque o lucro era muito grande nas obras superfaturadas. Só recebia doação da empreiteira quem pudesse, de alguma forma, ajudar a organização, com alguma emenda, algum jabuti em medida provisórias, um aditivo aqui e outro ali, um financiamento no BNDES de pai para filho e longos anos para pagar, depois de ultrapassada a fase de carência. E pasmem, senhoras e senhores, muitas empresas receberam isenções fiscais, não precisavam mais pagar determinados impostos. Justamente por isso, caiu a arrecadação, pois os governantes, ávidos por propinas, liberaram geral, concedendo benefício aos doadores generosos em troca de propinas substanciais. A Odebrecht criou até um setor de operações estruturadas, mais conhecido como Departamento de Propina, para controlar o repasse de recursos, ordenados em dinheiro vivo ou em contas no exterior para os corruptos, evitando-se depósitos bancários no país para não deixar rastros. Alguns repasses, da ordem dos milhões, eram entregues em mochilas, nas residências e escritórios dos corruptos e até em gabinetes públicos. Estamos falando aqui apenas nos esquemas de uma das empreiteiras, a Odebrecht, que nesta última semana, quebrada, pediu recuperação judicial no valor estratosférico de 51 bilhões de reais.
E o TCU pediu o bloqueio de cerca de 1,1 bilhão de reais em bens dos empresários Emílio Odebrecht e Marcelo Odebrecht, controladores da empreiteira e de outras empresas do grupo. Para o cidadão mais humilde entender é simples. O dinheiro público roubado pela quadrilha petista e seus asseclas servia para sustentar a vida luxuosa e financiava a eleição desses bandidos que hoje são caçados pela Lava Jato. Por incompetência do judiciário brasileiro, somente alguns poucos foram condenados e estão presos. Entre os presidiários está o ex-presidente, que foi o maior responsável por tornar possível o maior esquema de corrupção do mundo. A dilapidação da coisa pública era tão escancarada que os relatos dos delatores impressionam pela cafajestice, a ironia, o riso sarcástico, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A fraude em licitações, o superfaturamento, o desvio de dinheiro público, a corrupção ativa e passiva, a promiscuidade com que se relacionavam empreiteiros e autoridades. Tudo isso choca os que ainda acreditam no futuro dessa nação. Depois da podridão que veio a público, não há mais que se falar em perdão pelo uso abusivo do Caixa 2, do alívio para os crimes de corrupção, do fim da prisão em segunda instância ou da absolvição de criminosos presos pela Lava Jato. Isso é um escárnio, um tapa na cara dos cidadãos de bem deste país. Estão brincando de fogo no paiol, que pode explodir a qualquer momento. Basta uma faísca e tudo vai pelos ares, se tentarem anistiar essa quantidade numerosa de corruptos que impediram e impedem o Brasil de prosperar. Suplicamos, enfim, pela extinção do foro privilegiado, pela aprovação sem distorções das reformas previdenciárias e tributária, pela aprovação urgente do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, pelo direito do cidadão de bem de se defender dos verdadeiros bandidos, pelo cumprimento imediato do princípio jurídico de que a lei vale mesmo para todos os brasileiros que estão nessa nau dos insensatos, para que não afunde e leve todos nós de roldão num buraco sem fim. A pátria está em perigo, precisamos salvá-la do naufrágio. Dia 30 de junho é o ultimato. Eu fiz o planejamento no final de 2014, o que eu tenho que fazer para ser presidente, sem dinheiro, sem televisão, com grande parte da mídia contra, com calúnias. Naquele tempo a palavra fake news não era muito utilizada ainda, mas com fake news. Fiz o planejamento, comecei a andar pelo Brasil, vendo os problemas pontuais de cada região que eu chegava. Nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o destino do Brasil. Não vai ser eu, apesar de meu nome ser Messias, terei essa capacidade. Precisamos de todos os senhores e das senhoras. Ninguém tem um país tão maravilhoso como o nosso. Eu cito Israel, podia citar Coreia do Sul, Japão, né, entre outros. Olha o que eles não têm e veja o que eles são. Agora te vem para cá. Olha o que nós temos que nós não somos. Quem tem terras agricultáveis como a nossa? Locais turísticos, primeiro lugar no mundo em belezas naturais. Quem tem um subsolo como o nosso? Quando eu falava durante as minhas andanças pelo Brasil, nióbio e grafeno, era vítima de chacota. Convido o nióbio para ser vice, o grafeno para ser ministro. Temos montanha de grafite no Vale do Ribeira. Eu fui lá, como rodei o Brasil todo ao longo de 4 anos. Nessas andanças pelo mundo, como tive antes das eleições, Coreia do Sul, Japão, de passagem por Taiwan, Israel, agora depois das eleições, 2 vezes nos Estados Unidos. Devemos nos preocupar conosco e nos aproximarmos de quem é melhor do que nós. Qual sempre foi o ciclo de amizade no Brasil ao longo das últimas décadas? Eu quero, sem desmerecer os mais pobres, quem estão do nosso lado, que merecem todo o respeito, mas aproximar de países que possam trazer vantagens para nós. É isso que nós queremos. Tive a liberdade de escolher 22 ministros, outros governos. Cada ministro tratava dos assuntos da sua bancada político-partidária. Se fosse alguém do partido X, procurando um ministro que indicado pelo partido Y, geralmente não era atendido. Não tem como dar certo um país administrado dessa maneira.
Cada vez que toca o dedo numa ferida, um exército de pessoas influentes se voltam contra mim. Busco de todas as maneiras desacreditar. Lançam uma mentira a meu respeito. Eu falo que não é verdade. No dia seguinte a imprensa fala que eu recuei. Eu lembro, em 2003, eu estava na Câmara. Fiquei 28 anos lá dentro. O pessoal diz que sem fazer nada. Graças a Deus. Se tivesse feito, estava preso uma hora dessa. É o tempo todo assim. Reconheço as minhas limitações, que não são poucas. Outro dia eu falei que não nasci para ser presidente. Desceram a lei em mim. Quem nasceu está preso, respondendo processo ou sacando o vento.